diferentes. Não é? Peguei, na verdade, três reitores. Peguei somente três. O Elni Rocha, depois o professor Naumar e atualmente a professora Dora. Como estudante, eu peguei o período de Macedo Costa, mas é uma outra visão, né? Você não tem muita ideia do que está acontecendo quando é estudante. Apesar de todo o nosso envolvimento político e nossas discussões, mas quando você está dentro da administração, ou até como docente, é uma outra visão que a gente vê. Não tenho dúvida que a gestão do professor Naumar, ele trouxe grandes mudanças. Essas mudanças, claro, não ocorreu só na Bahia, o projeto Reúne foi um projeto pensado pelo governo federal, mas o próprio professor Naumar pensou em reestruturação curricular, pensou nas questões das cotas, ou seja, também ele, enquanto reitor, avançou bastante, pensando e discutindo a universidade que queremos, né, e que queríamos no momento. Vejo também a gestão da professora Dora como uma gestora que fez, a meu ver, o reitorado mais republicano. Muito diálogo no Conselho Universitário, muitos debates, formação de muitas comissões para resolver, uma descentralização das decisões, não é? E é surpreendente o quanto foi discutido nesses 4 anos, o quanto foi pensado, o quanto foi realizado neste período. Eliane, eu vou lhe fazer uma pergunta que aparentemente eu deveria fazer a Eliane professora, mas eu acho que o reitor pode se envolver em tudo, tentar mudar tudo, já que o cargo encerra o poder político imenso. Tem muita coisa que, pela lei, reitor não pode ter o currículo, mas na prática, se ele quiser, ele pode reverter. Quem diria, por exemplo, que Naumar fosse conseguir aprovar o bacharelado interdisciplinar nessa universidade? E que eu já disse a ele umas tantas vezes que se ele não tivesse feito nada, fosse zero em qualquer outro aspecto da atividade, ele já estaria, digamos, imortalizado como reitor da UFBA por ter criado o PI. Para quem não tem uma visão abrangente das coisas, só vai acreditar que o PI é muito importante anos depois. Mas para quem sempre se preocupou com a educação abrangente, integral, ficou, que nem eu, bastante entusiasmado. Eu liguei para o professor Naumar, não tem muito no departamento dele, porque como eu sou uma pessoa muito crítica, eu gosto de aproveitar a minha oportunidade de elogio para elogiar. E às vezes fazer esse papel de povo no correio, ou deselogio, eu ouvi, eu ligo para elogiar. Então eu liguei para o professor Naumar para dizer que eu tinha entrevistado 2 candidatos a reitor, Nelson Preto e Luiz Rogério, e a cada um eu perguntei para me indicar os 2 melhores reitorados na avaliação deles, e na resposta de ambos estava o reitorado Naumar. Ele se aproveitou para, vamos dizer assim, fazer algumas queixas de que ele poderia ter feito melhor, etc. E me dizendo ele que me deixou assim estarrecida, que o coordenador central de pesquisa da época que ele lançou o projeto do PIS, que é hoje candidato a reitor João Carlos, saiu em campo para tentar convencer as pessoas a não apoiar aquele projeto. Tanto que ele precisou chamar o João Carlos e pedir o cargo para entregar a outra pessoa, porque afinal o cargo de confiança você entrega a um oponente, né? Eu fiquei estarrecida, mas eu sei que o João não é o único. Várias pessoas, tem gente que até hoje diz que não criou os BIs, que o curso de graduação em gênero são cursos de injeção de linguiça, que não serve absolutamente para nada, a não ser realmente para encher de linguiça, do que nós, no Exposel, discordamos frontalmente.
Qual é a sua visão sobre os BIs? Olha, o BI, inicialmente, quando ele foi pensado no bojo do Reúne, com certeza ele teve uma função, sim, em relação ao aumento do número da relação aluno e professor. Não é? Não podemos também ser ingênuos de pensar que, quando o MEC exigiu em um dos seus itens que a universidade pudesse corresponder nos seus cursos, ou seja, nos parâmetros exigidos pelo Reúne, um percentual de equivalência de 18 alunos para um, a forma como foi pensado o BI, não em si a arquitetura do BI, mas a maneira, pelo número de vagas que foram abertas, me parece que sim, teve um papel preponderante para chegar a este equilíbrio. Né? Então, nesse sentido, eu realmente me assustei, já tinha saído da direção, na época, acredito eu, que já não estava como diretora da escola, porque havia essa discussão quando eu saí em 2008, mas ainda não tinha provavelmente sido aprovado, foi depois. Mas, no primeiro momento que eu vi o número de abertura de vagas, eu falei, infelizmente, o BI vai ser usado para ampliar na verdade, criar o equilíbrio entre nessa relação 18 para 1. Não é? A arquitetura curricular interdisciplinar ela é importante, mas é assustador como ela foi colocada, vamos dizer assim, em evidência em termos de números. Não é? Quando a gente pensa que o BI de Artes hoje abre 300 vagas, eu me pergunto por que as outras escolas que apoiaram o Reúne não ampliaram o número de vagas nos cursos de progressão linear. Por quê? Não é? Então, é a crítica que eu faço ao BI. Não ao BI, melhor dizer, ao conjunto de propostas que envolviam o Reúne e que, de alguma maneira, também foi feito não sei se podemos dizer assim, quase que uma manobra para que o BI se responsabilizasse por este número 18 para 1 em relação ao número de professores e em relação ao número de estudantes e professores. Essa é minha visão quando eu vejo a quantidade de abertura de vagas no curso interdisciplinar. Professora, eu vou continuar nessa questão que me parece extremamente importante. O que me deixou profundamente entusiasmada com o BI, e eu não sabia que ele foi criado para resolver problemas, para submissão à relação professor-aluno do MEC. Isso para mim é de somente importância. Para mim o que é importante é que eu acredito que os BIs vão contribuir, porque BIs de hoje está formando professores que virão substituir os aposentados. E como eu fico muito amargurada numa universidade profundamente positivista, digamos, com um olhar de ângulo muito pequeno, quando eu acho que o professor da universidade teria que ter um olhar 360 graus. Quando eu vejo o pessoal de exatas, eu nunca encontrar na porta de um teatro, na porta de uma exposição de pintura, etc. Eu penso que os alunos que passam pelo BI vão ter outra visão de mundo, outros interesses, vão desenvolver outras sensibilidades. Então eu vi o BI com entusiasmo enorme.
quanto a esse aspecto que eu estou falando, você já tinha pensado nisso? E daí pode se criar realmente seu ponto inicial de uma grande reversão na mentalidade dos futuros professores de outras universidades. Olha, o BI, os bacharelados interdisciplinares, ele tem uma arquitetura curricular que trabalha com justamente a interdisciplinaridade. Eu acho que a gente também, inclusive, pode avançar muito mais em relação às arquiteturas curriculares. Sair, inclusive, dos modelos das disciplinas e buscar outros caminhos de arquitetura curricular. Você tocou num assunto muito interessante. Eu considero, por exemplo, que o tipo de aula, todos os cursos de graduação e até mesmo pós, é um tempo excessivamente elevado. Você tem uma graduação que é igual à escola do primeiro e segundo grau, centrada na aula, centrada na transmissão do conhecimento do professor para o aluno. Um aluno que pode ficar completamente apático, sentado lá na carteira, e ao longo de 4 ou 5 anos ele vai ter um diploma, mas não foi estimulado a ele o raciocínio crítico, não foi estimulada a contestação, é o contrário, aluno crítico nessa universidade. Até o dia que eu me aposentei, ele não era aprovado em seleção para professor colaborador, em concurso para professores, quadro, em seleção de mestrado e doutorado. Me parece que a universidade é o sítio privilegiado da crítica, da discussão, até mesmo porque é daí que se constrói novos conhecimentos. Eu acho que não há nada nessa universidade hoje para estimular o pensamento, a reflexão e a crítica, a não ser os BIs que poderão, a depender também da mentalidade dos professores que estão lá contribuir para isso. Eu fico pensando, será que depois de anos e séculos, o sistema de avaliação poderia ser o mesmo? Você transcafia um monte de alunos na sala, passa uma prova, não permite consulta, tempo contado, depois de 2 ou 3 horas, o professor exerce aquele papel de professor, policial, vai lá e arranca a prova do aluno. Me parece que o sistema educacional está aí para preparar o aluno para a vida profissional. E o engenheiro, o arquiteto, qualquer profissional, quando ele for realizar um trabalho, ele tem um computador na sua frente, onde você tem N informações. Se for advogado, tem todas as leis ali naquele computador. Se for médico, tem livros e mais livros sobre medicina, etc, etc. E o profissional realizar o seu trabalho, não se proíbe, nem está proibido por nenhum cliente a fazer consulta. E quanto mais consulta o profissional fizer, melhor é o projeto, melhor é o serviço a ser contratado. A senhora acha que com essa internet facilitando toda a integração, com tantos livros nas bibliotecas, ainda é tempo de se fazer prova sem consulta? Ainda é tempo de se fazer prova em sala de aula? Ou já é tempo, e mais do que tempo, dos professores adotarem, por exemplo, provas para casa, para serem realizadas em casa? Vou dar um testemunho. Eu fazia isso, claro, nos meus últimos anos. Entregava a prova na segunda para o aluno devolver na sexta, professor, às 18 horas. E às vezes, quando estava perto, eu ligava, era a mãe aflita. Professora, meu filho essa semana nem assistiu quase aulas. Eu tive que dar suco, comida quase na boca. Um pilho enorme de livros eles aqui fazendo, tinha internet na época, fazendo a prova. Professora, dê mais um tempinho a ele. Ele disse, a senhora quer que tenha, converse lá com ele. Ela me a senhora pode ser avalista de que ele vai cumprir esse tempo? Posso, então está concedido um tempo. E quanto mais se pedia mais tempo, mais eu ficava alegre, porque se ele pedia mais tempo é porque realmente tinha navegado naquela prova.
É bom até eu dizer o seguinte, só 2 candidatos a reitor aceitaram as entrevistas orais. E só um candidato, quando eu disse, depois eu telefonei para eles e disse, olha, nós tínhamos escolhido 50 e tantas perguntas, se fizemos 50, foi muito. Vamos jogar suas perguntas? Não, foram pessoas que gastaram massa cinzenta para elaborar. Vamos fazer então agora uma entrevista escrita, e o Expogel se encarrega e compromete de imprimir 25 mil cópias dessas entrevistas. Infelizmente, Nelson Preto, que se saiu muito bem na entrevista oral, alegando absoluta falta de tempo, não aceitou. E Luiz Rogério aceitou. Sabe por que eu me sinto compartilhando da resposta positiva do Luiz Rogério? Porque eu acho que ele aceitou, porque ele estava acostumado a fazer provas em casa. E eu acho que ele falou, a professora Joaquina, eu vou matar a saudade dela, fazer mais uma prova para casa. Só que dessa vez eu vou dizer aí, se você não tiver ter resolvido os quesitos todos, pode pedir a vice, pode pedir a alguém que você já está vendo como possível candidato a pró-reitor. Agora, vai ter sua assinatura. Ou já vai cobrar o cumprimento do reitor. E ele está lá esperando. Entendeu? E eu sei que vai ser um diferencial muito grande, porque virão mais elementos, mais fonte de informação para os eleitores. Nós temos que acabar com essa coisa de eu vou votar em fulano porque ciclano pediu, ou então porque ele próprio pediu, né? Mas vamos, essa coisa que eu disse, de até hoje fazer um sistema de avaliação que, ao meu ver, não prepara nada para a vida. Muitos professores aplicam provas que, se desse alguma oportunidade de responder, o número tiraria 10, porque só pede mais memórias, exercícios de memória, etc, etc. Você já pensou sobre isso? Na nossa escola, e eu pessoalmente, nós adotamos sistemas muito diferentes. Não, eu sei que a sua escola é a própria natureza, estou falando geral. Mas eu tenho que falar disso, né? Então, eu acho que a área das artes já avançou muito, até em relação a essa questão de arquitetura curricular. Nós temos hoje um currículo que é modular e todos os professores convergem para a realização de um módulo, que a gente determina a temática deste módulo e todos convergem, quantas forem necessárias, e estão convocados para realizar este módulo. Então, até disciplina a gente já acabou. Então, eu acho que nós, que já tratamos de maneira muito diferenciada essas questões, também já há muito tempo discutimos questão de avaliação. E temos uma avaliação completamente diferente, né? Nós avaliamos a participação do aluno, a expressão oral e escrita dele e os processos criativos. No processo. Professora, me perdoe, mas não há prova. Me perdoe. Vou reformar minha pergunta. Eu sei que na grande maioria dos cursos as provas e o sistema de avaliação independe dessa maneira. Sim. Deve e pode o reitor ou um vice-reitor exercício tentar reverter a situação, ou isso é questão de departamentos e colegiados, não tem nada a ver com isso? Sim. Olha, exatamente nós estamos propondo no nosso programa exatamente rever as arquiteturas curriculares da universidade. Há muito currículo obsoleto, há muito currículo que não segue as normas da LDB, não é? Já passou da hora, não é? Então eu falo isso com muita tranquilidade, até porque nós, como eu já falei, já avançamos muito nisso. Então, é proposta nossa, minha e do professor Luiz Rogério, trabalhar para rever todos os currículos desta universidade, repensar as arquiteturas curriculares e avançar muito mais. E avançar também nessa questão que a gente não tem dúvida que vai dar uma guinada na Universidade Federal da Bahia, a questão de uma graduação em turnos. Não tem cabimento estudantes chegarem de manhã e saírem à noite. Tem uma aula pela manhã e outra ainda às 18 horas. Considero totalmente fora de propósito. Inclusive propósitos pedagógicos, educacionais. Não é possível que ainda a gente tenha cursos. Claro, aquele curso que é necessário se estender mais, o dia inteiro, ele tem um outro formato, tudo bem. Mas não é por isso, né? Infelizmente, muito
dessas questões dos cursos de graduação e essa defasagem, essa falta de repensar, tem a ver também com essas permanências indevidas de currículos que mantêm certos domínios de carga horária de professor díspares com a realidade da universidade e da necessidade da universidade. Com certeza isso vai mexer muito, inclusive na possibilidade de abrir mais vagas, de abrir inclusive muitas salas vazias em vários horários, caso a gente leve a sério a necessidade de trabalhar os cursos de graduação em todos, além da modificação, reformulação e repensar essas arquiteturas curriculares. Professora, como se diz por aí, eu vim de baixo. E consigo, infelizmente, muitas vezes retroceder de tempo, voltar a ser aquela filha de um vagabundo pobre, de lá, do interiorzinho, de cidadezinha, olhar na rua. E o que eu vejo é a universidade ainda muito aristocrática, uma universidade muito preocupada em reverter a situação de pobreza da maioria da sociedade brasileira. Eu vejo, por exemplo, eu gostaria, por exemplo, se tem, mas uma das vozes poucas ocupações sanitárias não se consegue. Por exemplo, não deveria a UFBA ter um grande escritório popular de arquitetura, onde os estudantes iriam estagiar lá e fazer projetos para a população pobre, que é extremamente laboriosa, constrói muito na base dos mutirões, só que constrói sem iluminação, sem ventilação adequada, etc. Não deveria a UFBA ter um grande escritório popular, mas é grande mesmo, porque o mundial é muito grande, de direito. Tem o SAJU, mas é maravilhoso, mas é uma iniciativa muito pequena dos estudantes. Eu estou dizendo uma coisa muito maior, que contribuísse muito mais. O que você acha disso? Eu acho ótima a sua ideia, as suas ideias em relação a essas possibilidades. Agora, devemos saber que muitas dessas ações estão muito ligadas às escolas, às faculdades, e que, por exemplo, a SAJU está ligada a disciplinas, as atividades da arquitetura estão ligadas também às disciplinas, mas o ideal, inclusive, para um projeto desse é que, de fato, os estudantes estejam envolvidos. Há uma questão aí que envolve a administração central e escolas, né? Então, não sei como seria possível a realização disso, porque passa também pela vontade de determinadas ações nas próprias unidades. Professor, eu volto a lembrar que se dependesse da vontade dos departamentos e colegiados, de várias ações maravilhosas do reitor Namar teriam sido feitas, mas o reitor Namar se colocou em campo, como grande liderança, incansável em onde quer que fosse necessário para dar palestras, para estimular uma mudança de mentalidade. Pela legislação, o reitor praticamente não pode nada, porque muita coisa é resolvida no departamento e outras ações são decididas nos colegiados do curso. Mas eu testemunho também que o poder político de um reitor é enorme. E dou um simples exemplo. Toda vez que tinha eleição, antes dessa lei retrógrada que exige doutorado no exercício de gestão acadêmica, não era exigido, e os professores, principalmente os doutores, sempre viam aquilo: tem que ser doutor, tem que ser doutor. Eu não sei se o doutorado em química ou em engenharia ensina alguém a gerir uma unidade ou uma universidade. Aliás, eu sei, porque esse tema de gestão é tratado ora no curso, não é? Mas eu vi também, professor, que muitos colegas meus, aliás, todos os colegas meus que defendiam que tinham que ter doutorado para ser reitor,
por acaso, um reitor que tinha uma simples especialização, que eu vi 2 casos aqui no tempo, era escolhido, a partir do dia da posse, eles começavam a puxar verdadeiramente o saco dessa autoridade máxima. E se repete também aqui em unidades. Então, um reitor pode interferir no tudo, do parte desse pressuposto. Se ele tiver interesse, se ele tiver paixão por aquilo que ele vai defender, ele tem grande probabilidade de ter resultado. Ah, Joaquim, o que reitor tem a ver com prova, com avaliação? Ele pode conseguir, se ele tiver interesse, se ele colocar aquilo como prioridade. Vou fazer outra pergunta. Eu sempre sonhei que um reitor, acabado o período de matrícula semestral, mandasse rapidamente se fazer uma estatística para ver se estava havendo vagas nas disciplinas e com uma assessoria de comunicação competente dessa entrevista em jornais, televisões, etc., comunicando. Eu acho que seria o reitor ou vice-reitor realmente, dada a importância do assunto, que deveria ir para as televisões, jornais, para dizer: sociedade soteropolitana, nós temos vagas diferentes de disciplinas. Poderão se inscrever os profissionais formados para vir fazer uma reciclagem, ou até mesmo estudantes de outros cursos que por acaso gostariam de, por exemplo, ser pai de direito de outra faculdade, mas não tem um curso sobre justiça arbitral, mas na UFA tem. Hipoteticamente, estou falando hipoteticamente, então devia fazer essa disciplina. Ou seja, otimizar o dinheiro do povo, fazendo com que todas as disciplinas tivessem cotação plena de alunos. O que você acha dessa ideia? Olha, a questão, hoje já tem algumas mudanças e eu não sei exatamente o que você quer com a pergunta, mas assim, hoje você sabe que existe o sistema Enem Sisu, não é? Há uma mudança grande, é outra mudança aí feita pelo governo Lula. Então, hoje não existe mais vestibular, você com sua nota do ensino médio entra. E o SISU é este modelo de aproveitar toda a possibilidade de vaga nas várias universidades para o ingresso do estudante em uma delas. Né? Então, dá a oportunidade. Você está servindo a comunidade externa ou interna? Porque eu sei que interna. A comunidade externa. Hoje, o estudante do Brasil inteiro, ele pode acessar o sistema Enem Sisu, se ele morar no interior de lá da Amazônia, atravessar de barca, aquele no meio do nada, ele pode acessar o Enem Sisu. E aí a fazer um aproveitamento dessas vagas. Internamente, vamos dizer assim, na organização interna da universidade, existe um período de matrícula. Né? Você sabe, de inscrição. Matrícula só não sei, né? De inscrição. Depois há um período de ajuste de matrícula, onde os estudantes, que a gente chama de lixão, saem em busca dessas disciplinas em vários cursos. Né? Então a gente já tem essa realidade dessa demanda ser colocada, inclusive via web. Não é mais no colegiado. Então você tem via web, você pode buscar quantas disciplinas você aguentar fazer, né? Neste processo de lixão. Quer dizer, antigamente chamava lixão, hoje em dia fala reajuste de matrícula. O nome oficial realmente é esse. Então a tentativa, já nesses anos todos, né, inclusive porque tudo isso tem sido negociado e discutido dentro da Universidade Federal da Bahia, é exatamente aproveitar ao máximo essas disciplinas que ficam vagas. Isso não quer dizer, Joaquim, que esses meninos que se inscrevem, gente de toda a ordem, podem acessar, né, todos os estudantes podem acessar essas disciplinas, que não quer dizer que ele vai cursar. Às vezes ele faz, e você sabe disso, que isso é um grande problema, sempre foi,
eu fui coordenador de colegiado, muitas vezes ele faz para completar os créditos. E é claro, ele não tem nenhum interesse em realizar a disciplina. E aí, muitas vezes, o professor chega em sala de aula, tem uma lista de 40 e só tem 2 ou 3 estudantes fazendo. Exemplo de disciplinas como latim e várias outras. Né? Então, isso é um desperdício. Porque ao mesmo tempo que você abre a possibilidade, não há também uma consciência desse estudante de quanto ele vai prejudicar a própria universidade. Né? Com essa ideia de completar. Ele não quer muito estudar, ou ele está cansado, ou ele acha que não vai dar conta e se inscreve só para custar. Na sua avaliação, quais os dois melhores gestões governamentais e federal? Ou então, mais sinteticamente, os 2 melhores presidentes do Brasil, desde que você se tem gente? Bem, a gente não pode jamais pensar antes do ato democrático. Então, a gente tem que pensar a partir da democracia. Não é? Então, é claro, eu não tenho dúvida que os maiores avanços que nós estamos tendo têm sido no governo Lula e no governo Dilma. Professora, o fato de pelo menos eu tenho 60 anos e de tudo que eu vi, o presidente ou o governo que investiu mais em educação no sistema universitário foi o governo Lula. E me parece, eu vou fazer essa pesquisa, mas me parece que os outros presidentes ou têm curso superior ou tem uma educação correspondente dado o nível de poder aquisitivo, a situação econômica. Porque você não faz uma faculdade, mas você está em um lar onde existe uma biblioteca imensa. Então é quase, se você gosta de ler, você pode alcançar um nível dito universitário. O fato do maior investidor do sistema universitário público federal e de escolas técnicas do Brasil ser uma base mal tem o segundo grau, você nem se tem. Isso para nós não revela de que aqueles de nível universitário que não fizeram minimamente comparado com ele, isso não cabe para nós, professores da universidade, uma reflexão sobre se as nossas universidades estão realmente formando cidadãos, formando pessoas comprometidas com esse país. Não dá para se tirar muitas lições desse fato. Não? Olha, Lula, ele realmente é uma pessoa que teve um grande aprendizado no movimento político. Né? É um homem que veio das bases do ABC e que podemos dizer que essa base do ABC veio, inclusive, e fortemente de muitas greves de 1900, ainda no país, ainda quando os movimentos de greve ocorriam em São Paulo, vamos dizer assim, aqueles anarquistas que chegaram da Itália. Então, Lula foi viver em São Paulo nesse clima que até hoje é muito presente em São Paulo, né? O anarquismo, a cultura do anarquismo é muito presente nos movimentos sociais de São Paulo. Então ele aprendeu no berço, muito fortalecido, desses homens que vieram para o Brasil no início dos 90, dos 900. Então é uma outra escola, tão importante, ou quem sabe muito maior, né, do ponto de vista político, como foi o caso dessa vivência de Lula no ABC, e nas grandes greves do ABC. Então esse aprendizado vai fazer dele um homem diferenciado, um homem que vê a necessidade de que o Brasil tinha que progredir na educação, né? Na saúde. E Dilma também está boa, sabe? Olha, eu vejo que Dilma tem se esforçado muito em manter os projetos, com muitas dificuldades, né? Porque o mundo hoje está
passando por uma grande mudança, uma grande recessão, mas ela tem que tentar. O grande problema hoje, na verdade, diante dessa recessão do mundo, é que nosso país, em termos de industrialização, parou. Né? Então, esse é um grande problema que não sabemos ainda, acho que todos os economistas já sabem, mas assim, as consequências disso, inclusive para esse avanço que foi democrático. Né? A hora que começa a dificuldade do país se expandir em termos industriais, expandir em termos de novas tecnologias, e ele não consegue, isso começa a travar e quem sabe também a gente acaba entrando, assim como os outros países entraram na recessão. Eu espero que não. Eu espero que a gente tenha aí alguma saída para esse momento que a gente está vendo aí, muito próximo. Nós estamos perto, caminhando para o fim, mas tem umas 3 perguntinhas fundamentais. Eu acho que a sociedade capitalista, ela desperdiça enormemente a energia dos aposentados. Mas vamos nos concentrar aqui na nossa vida. Eu me lembro que Naumar deixou a nós todos aposentados bastante entusiasmados, quando ele nos convocou para uma reunião no salão, convocou, no caso dele, convidou uma reunião no salão nobre da República, foi uma verdadeira festa. Gente que aposentou antes de nós, gente que aposentou depois de nós, assim como a gente na grande mudança que foi a ABUB, em determinado momento o sindicato mais guerreiro e aguerrido da Salvador. E Naumar nos prometeu que iria promover o assento de representação de aposentados, por exemplo, no Conselho Universitário. Claro, eu aplaudo o reitorado em alguns aspectos, mas eu sou um ser pensante. Em outros aspectos eu tenho que criticar. Eu desconfio que essa atitude tenha sido meramente editorial. Me deixou muito descontente. Você não acha que esses professores aposentados, que atuaram tanto politicamente, que atuaram tanto academicamente, cientificamente, didaticamente, teria muito a contribuir, por exemplo, em determinados momentos quentes, assim, difíceis do Conselho Universitário, do Conselho de Coordenação? Eu penso que deveria contribuir muito. Então, no programa de vocês, tem alguma proposta para mudança do estatuto, para contemplar uma representação dos aposentados nos colegiados superiores? E aproveito para fazer outra pergunta. O número de representação dos professores nos colegiados superiores é bem menos numerosa do que a representação dos funcionários, e a própria público, que muito peleia ultimamente, não tem cobrado a ampliação deste número. O argumento que me dão toda vez que eu digo que é injusto é de que todos os diretores que estão lá são professores, afinal. Mas acontece que os diretores que estão lá, pró-reitores, reitores, etc., eles, ao sentar lá, muitos assumem a defesa dos interesses do outro lado, do lado, digamos, patrão, entre aspas, que é o Ministério da Educação. Para mim, os diretores que estão lá não representam. Eles foram eleitos para representar a unidade deles. E eu faço essa defesa de que os professores, enquanto categoria, devem ter uma representação igual aos estudantes, igual aos funcionários. Eu até aceitaria que os estudantes tivessem uma representação bem maior, acho que seria salutar. Mas professores e funcionários, as duas categorias, não tem por que uma ter, digamos, 6 ou 8 representantes e a outra ter 3 ou 2. O que você acha disso? Olha, nós estamos propondo, na nossa gestão, justamente fazer revisão do nosso Estatuto do Regimento Geral da Universidade. Seria um estatuto mesmo para concluir? Precisamos, porque várias dessas questões, assim como você está levantando essa agora, muitas questões estão sendo levantadas em relação ao nosso Estatuto atual. Né? Para haver uma mudança dessa, em relação
relação à representação tanto de professores como dos aposentados, tem que passar pela essa revisão de estatuto de revisão do regimento. Achamos necessário. Uma emenda ao regimento, como se faz uma emenda constitucional, ou seja, mas nós achamos assim, que tem muitas questões hoje, neste momento, pendentes e precisamos passar por essa revisão. Vejo importante, sim, essa discussão dessas representações, porque quando estou lá no Conselho Universitário, eu estou como administrador, diretor da unidade, eu não estou como professor, né? Estou como administradora. Sou professora na minha sala de aula com meus alunos e sou professora da casa da escola de teatro, mas o cargo que eu assumo lá é de diretora administrativa da unidade. Então, vale a pena, sim, levantar essas questões. Acho também muito interessante a questão que você está falando dos aposentados. Há alguma resolução, eu sinceramente não sei exatamente, não foi, eu já tinha saído da gestão, mas foi aprovada uma resolução para que os aposentados pudessem participar da vida acadêmica universitária após a aposentadoria. Essa resolução, claro, tanto para fazer extensão e pesquisa, e os professores que têm doutorado podem ensinar na pós-graduação. Então, nós temos professores aqui na nossa casa que já têm mais de 70 anos e continuam, e provavelmente vão passar anos aqui até o seu falecimento ensinando na nossa pós-graduação. Então, já há resolução própria em relação vamos dizer assim, não é integração, mas a esse chamamento do aposentado para a universidade. O problema é que não há pagamento, não é? Toda atividade que ele venha a exercer é uma atividade gratuita. Ele não pode receber nenhum dividendo. Agora, ter um assento no Conselho Universitário, eu acho que é possível, sim, desde que a gente faça essas devidas... falo assento do aposentado, como deve se discutir os assentos atuais em relação ao número de professores no nosso estatuto. Professor, eu vou citar um exemplo de uma profunda injustiça cometida contra, por exemplo, professores adjuntos. E para não alongar muito, vamos fixar em adjunto 4. Eu sou adjunto 4. Eu fiz o seguinte raciocínio. Eu preciso de muito dinheiro para viver, mas eu também não sou só, eu tenho pessoas para ajudar, eu não preciso também oportunidade. E sobretudo porque eu sou militante político social, precisei sempre de tempo para isso. Então, filho, se eu chegar de junto 4, eu estou já no penúltimo degrau da carreira, tá bom. Só que depois que eu me aposentei, professora, houveram várias mudanças. Primeiro, o associado com 4 degraus entre o adjunto 4 e o titular. Na última greve pegaram e reduziram 2 degraus antes do adjunto, que foi pegando auxiliar de ensino de 4 para 2 e assistente idem. A essa altura, se eu tiver acima do meio da escada, é 1 degrau. E tudo isso se reflete no salário, que não obstante, do ponto de vista formal, ter se mantido, como reza a Constituição, na prática mesmo houve uma redução substancial. Ninguém chora por isso. Se tivesse representações, não digo uma só, que não resolve nada, tivesse assento de representantes dos aposentados clamando por isso no Conselho Universitário, esse Conselho, no mínimo, tomaria uma atitude de encaminhar a MEC, encaminhar o governo federal, e com muita altivez, porque afinal esses reitores que estão aí são reitores que se reuniram para dizer que estavam apoiando o governo Lula, porque o governo Lula foi muito bom para as universidades, que com a mesma destreza fossem ao governo dizer: agora nós estamos reclamando uma injustiça profunda. Aliás, aproveito para conclamar meus colegas adjuntos
aposentados que eu vou entrar com uma ação na justiça para requerer que seja equiparada, que seja colocada, reposicionada em associado 4, o que é ele no último degrau da carreira. Quem quiser me procure. Joaquina 9304-6950. Nós estamos articulando essa ação judicial. Professora Joaquina, eu vejo que essa é uma ação que deve, sim, ser reivindicada pelos aposentados, essa equiparação do salário dos professores que se aposentaram em adjunto 4 para o associado 4, que seria a última carreira na época da sua aposentadoria. Adjunto 3, associado 3, e assim sucessivamente. Isso, claro. Então, é mais do que justo, porque agora, isto tem que ser feito junto ao sindicato. Nada impede que o conselho universitário faça uma moção de apoio, faça um documento, mas é via sindicato. Nós devíamos ter um sindicato no qual faça essa luta. Deveria, digamos. É função, mas não está fazendo. Então, e que deve sim encarar essa luta, que é importantíssima. Afinal de contas, uma pessoa que passou 60 anos dentro da universidade, 30 anos, quantos anos vários professores passaram dentro da universidade e hoje o salário está muito aquém daquilo, né? Vamos dizer assim, do padrão mínimo para um professor sobreviver.